Essa criatura pode ser frequentemente vista correndo pelos andares com grande velocidade, ocasionalmente parando repentinamente e permanecendo absolutamente imóvel para logo retomar seus movimentos rápidos. Muitas vezes essa criatura se lança nos moradores das casas, principalmente nas mulheres, evidentemente com o desejo de se esconder debaixo de seus vestidos e assim causar muito pavor. Esta foi a descrição dada a esta criatura por um entomologista do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 1902. E temos que admitir, ela parece realmente assustadora. Mas, como sempre, nem tudo é tão simples. Estamos falando da sapateira. Esta é uma centopeia que pode ser encontrada em casas e apartamentos quando o clima a obriga a sair de debaixo das folhagens e procurar um abrigo mais quente. Quem já viu esse bicho pelo menos uma vez, provavelmente teve uma vontade imediata de amassar esse artrópode com algo pesado, ou pelo menos de gritar, ou ambos. E não podemos julgá-lo. Afinal, essa é uma vontade completamente compreensível, já que as centopeias têm patas demais. Existe uma teoria de que nós humanos somos programados evolutivamente para ter medo dessas criaturas com um monte de membros, porque para nossos ancestrais o encontro com elas significava uma provável morte dolorosa por veneno. Mas não é sobre isso que falaremos agora. As sapateiras não só têm 15 pares de patas, como também são capazes de se locomover a uma velocidade de 0,3 metros por segundo, o que é muito mais rápido do que esperaríamos de uma coisinha dessa. Você vê a centopeia, se assusta e dali a um segundo já a perde de vista. E isso a torna ainda mais assustadora. Ou seja, a vontade de esmagar uma centopeia é compreensível, mas você não deve fazer isso. Apesar de sua aparência intimidadora, as sapateiras desempenham uma função importante. Elas matam as pragas mais indesejadas de sua casa, como as mariposas, as moscas, os grilos, as formigas. As centopeias usam as duas patas próximas à cabeça para injetar veneno e o resto delas para agarrar a presa. Isso se chama técnica do laço, com a qual a centopeia pula sobre sua presa e a agarra com suas muitas patas. As mandíbulas também são usadas para segurar as presas. Uma centopeia caseira é capaz de agarrar e segurar várias presas ao mesmo tempo. Eu sei que sou assustador, mas não pense que as vítimas são só aqueles bichos que as pessoas mais odeiam, tipo os insetos rastejantes. O que você acha de um percevejo que pode subir na sua cama e lhe morder dolorosamente atrapalhando o seu sono? Pois ele também pode ser vítima das centopeias. E tenho certeza que você vai escolher esta opção, porque acordar todas as manhãs mordido não é a experiência mais agradável. As centopeias não criam ninhos nem teias. Elas são consideradas caçadoras ativas e estão constantemente procurando sua próxima presa. Além disso, as centopeias não comem nem madeira, nem tecido, nem a sua comida. Elas também não transmitem doenças mortais. Tudo o que elas precisam é caçar pragas. Resumindo, são como bruxos do mundo dos artrópodes. Talvez sem espadas e medalhões, mas dos quais ninguém gosta do mesmo jeito. E não há absolutamente nenhuma razão para isso. As sapateiras não são nem capazes de morder uma pessoa. Ou seja, teoricamente elas até podem tentar, claro. Mas aqui está o problema. As centopeias simplesmente não têm uma mordida forte o suficiente para perfurar a pele humana. Mas também, para quê? Sempre há pragas deliciosas por perto. As sapateiras vivem de 3 a 7 anos dependendo do ambiente. No terceiro ano de vida, elas podem começar a se reproduzir. Então não seria nada mal se você desse a esse pobre artrópode a chance de dar continuidade à sua espécie. No fim das contas, todos se beneficiarão com isso. Mas mesmo que dezenas, centenas de centopeias apareçam inesperadamente em sua casa, você não deve se preocupar com elas. Estou falando sério. As centopeias surgem em lugares onde há pragas, e se elas são muitas... Imagine só o que está escondido em suas paredes e móveis estofados para atrair tantas caçadoras de monstros. Ou talvez debaixo da banheira? Ou no armário? As centopeias também são ótimas para caçar cupins. Esta é uma de suas vítimas favoritas. E os cupins podem ser um problema realmente sério. Se você mora em uma região onde eles são encontrados, sabe como é isso. Normalmente tudo começa com um ninho no jardim que se expande à medida que a colônia cresce. Mas cedo ou mais tarde os cupins chegam até a casa e é aí que... Mesmo que ela tenha uma fundação de concreto, eles ainda chegarão até aquilo que consideram delicioso. Os cupins causam enormes danos, pois quebram e comem qualquer coisa que contenha celulose. Seu alimento preferido é a madeira, mas eles também podem comer papel, roupas, esterco, mofo e até terra. Por essa razão, os cupins são considerados uma das pragas mais destrutivas. O tempo que leva para os cupins causarem sérios danos à sua casa é determinado pelo tamanho da colônia. Quanto maior a colônia, pior.
Um único cupim come o equivalente a cerca de 2% de seu peso em madeira por dia. Uma colônia de tamanho médio pode causar sérios danos a uma casa. Em uns 3 a 5 anos, a casa poderá ser consumida completamente, e é muito difícil se livrar deles. Às vezes, para isso, é necessário demolir as paredes externas ou até mesmo cômodos inteiros. É aqui que as centopeias entram em ação. Elas adoram caçar cupins como qualquer outra praga. Falando nisso, as baratas, das quais também não é fácil de se livrar, também fazem parte do cardápio da centopeia. Então pense bem no que você está disposta a aguentar. Centopeias que assustam você, mas lhe ajudam, ou a necessidade de destruir a parede de casa porque ela vai ser devorada por dentro. Mas e se não forem cupins que incomodam você, mas sei lá, ratos? Ratoeiras não ajudam, as centopeias também não, e seu gato tem mais medo de ratos do que sua avó? Existem gatos assim, eu sei do que estou falando. Bem, como alternativa você pode arranjar uma aranha. A aranha caranguejo gigante é uma das espécies de aranhas mais comuns encontradas nos lares australianos. A envergadura das patas dessa aranha pode chegar a 16 centímetros. Quando você é tão grande, você pode se dar ao luxo até de caçar ratos. Em 2016, uma dessas aranhas foi vista na cidade de Copabella, em Queensland. Ela estava arrastando um grande rato para algum lugar. Não se sabe ao certo se a aranha matou o rato ou se o encontrou já morto. Só que as aranhas caranguejo gigantes não tecem teias. Em vez disso, elas preferem perseguir e matar suas presas, então o rato pode muito bem ter sido sua vítima. Por que comer carniça quando você é um caçador tão durão? Essas aranhas não são consideradas perigosas para os humanos, embora exemplares grandes possam causar picadas dolorosas. Em geral, elas evitam as pessoas, tentam se manter longe. O único problema é que, por outro lado, as aranhas caranguejo gigantes costumam procurar lugares mais confortáveis. Então entram em carros, se escondem nos quebra-sóis ou correm pelo painel. E infelizmente elas não fazem isso para pegar ratos. Mas enquanto a picada de uma aranha caranguejo gigante pode ser simplesmente dolorosa para uma pessoa, para pequenos animais essa picada paralisa. Isso torna mais fácil para a aranha digerir a presa. E provavelmente foi isso que aconteceu com esse pobre rato. Essas aranhas são eficazes contra pragas? Sim. Eu gostaria de ter uma dessas? Não! Na verdade, os louva-a-Deus também são ótimos para destruir as pragas que fazem mal para as plantas do seu jardim e até mesmo para você. Mas será que vale a pena ter um louva-a-Deus de guarda? Bem, há certos detalhes. Apesar de serem predadores vorazes e mortais, os louva-a-Deus não são insetos totalmente úteis. Eles são tão propensos a comer uma borboleta ou abelha inofensivas quanto uma lagarta desagradável. Não sabemos de que lado eles estão. Os louva-a-Deus também atacam uns aos outros. Então é pouco provável que eles se reproduzam muito em seu jardim, mesmo que você queira criá-los lá de propósito. Você não pode contar com eles para ficarem onde você quer que eles fiquem. Os louva-a-Deus podem comer demais e se mudarem para outro lugar. Há outro problema. Os louva-a-Deus também podem atacar centopeias caseiras. Sim, aquelas que são assustadoras, mas são benéficas. E aqui, pelo visto, você terá que escolher qual dos defensores antiparasitas você mais gosta para sua casa. Conte-nos sua própria versão nos comentários. Sei que não estamos falando das criaturas mais agradáveis, mas gostaria de mencionar mais uma aranha. Afinal, ela também dá às pessoas uma ajuda inestimável. Se você foi ao seu jardim e encontrou uma aranha preta e amarela lá, provavelmente é uma aranha dos jardins. Este é um aracnídeo muito comum encontrado em todo o território dos Estados Unidos. E sejamos honestos, ele tem uma aparência meio assustadora. Um tamanho grande, uma aparência espetacular e só o simples fato de ser uma aranha, caramba, podem assustar. Mas temos algumas boas notícias. Em primeiro lugar, é pouco provável que essa aranha queira entrar na sua casa. Além disso, ela não picará você, a menos, é claro, que você a pegue nas mãos. E se mesmo assim você fizer isso, o veneno dela não é perigoso para os humanos. Por outro lado, o veneno é mortal para várias pragas, incluindo moscas e mosquitos. E esta é a segunda vantagem. Na verdade, esses insetos são a base da dieta dessas aranhas. As aranhas dos jardins passam a vida inteira no mesmo lugar, por exemplo, debaixo de um toldo. E elas são muito eficientes em capturar aqueles que podem fazer mal para seu jardim e trazer problemas até para você. Bem, exceto pelos ladrões, é claro. Essas aranhas se alimentam de pragas de jardim saltadoras ou voadoras, como pulgões, gafanhotos, mariposas, besouros, vespas, abelhas e mosquitos. Se elas fossem maiores, talvez expandiriam sua dieta para incluir ratos. Mas não, obrigado. É melhor elas continuarem do mesmo tamanho que estão agora. No entanto, se a ideia de usar aranhas em vez de pesticidas lhe parece um pouco desconfortável, ouça a voz da experiência de alguns jardineiros australianos. Segundo as estatísticas, as pragas de insetos custam milhões de dólares à indústria hortícola australiana todos os anos. O controle de pragas é difícil e caro, porém a família Shoyers encontrou uma solução.
Eles cultivam alho poró, alface, acelga chinesa e outras folhas verdes que os pulgões e lagartas adoram. Para acabar com eles, a família Scheuers plantou outras plantas que criaram um habitat aconchegante para crisopídeos, joaninhas e alguns outros insetos. Esses insetos comem as pragas, impedem que elas se multipliquem ativamente e assim protegem as plantas. Bem, já que insetos podem ser usados em vez de produtos químicos, por que não fazer isso em maior escala? Não como um experimento, mas para realmente usufruir disso? Isso é o que acontece na cooperativa Saveo, que é líder na comercialização de tomate na França. A fazenda trabalha com 126 produtores e é conhecida por suas lavouras livres de agrotóxicos. Completamente. Zero substâncias nocivas. Hoje em dia, a Saveo é a única empresa europeia que integrou a produção com insetos auxiliares. E a fazenda de insetos foi inaugurada em 1983. Insetos benéficos como abelhas podem controlar espécies nocivas como moscas brancas que circulam ao redor das plantas em crescimento. Além disso, os abelhões garantem uma polinização eficiente de forma totalmente orgânica. É até estranho que até hoje esses métodos de cuidar das plantas não tenham se espalhado por todo o mundo. Mas tudo bem. Graças aos agricultores franceses, vale dizer que o uso de insetos predadores aumentou drasticamente em relação a 2015. Mas o que você acha da ideia de um besouro ser usado como uma arma biológica? Não estamos falando de um inseto voar para uma zona de conflito para infectar todos com doenças terríveis. Estamos falando de um besouro chamado Cryptolemo. Ele pertence à família das joanins e é endêmico na Austrália. O besouro foi trazido para os Estados Unidos em 1891 para combater cochonilhas e acabou virando um excelente ajudante. Uma larva de Cryptolemo pode comer até 250 pequenas cochonilhas. O único problema é que os besouros têm sangue frio e são simplesmente incapazes de sobreviver ao inverno. Por isso, na primavera é preciso soltá-los novamente. Mas, em geral, eles são verdadeiros agentes biológicos do controle de pragas. Os criptolemos foram levados também para a Nova Zelândia para o biocontrole. De maneira igualmente bem-sucedida, os insetos são usados para destruir resíduos. Eles são até criados especialmente para isso. Afinal, o lixo é um problema real que a humanidade enfrenta constantemente. Em 2020, por exemplo, Singapura gerou 665 mil toneladas métricas de resíduos de alimentos, dos quais apenas 19% foram reciclados. O que fazer? Alimentar larvas de moscas com esses resíduos. A startup Insecta foi fundada com base nessa ideia. As larvas que participam do projeto são alimentadas com até 8 toneladas de restos de alimentos por mês, incluindo subprodutos de indústrias de soja e cervejarias. A ideia é secar essas larvas e dá-las de alimento para os animais de fazenda. Já os excrementos dos insetos podem ser transformados em fertilizante. Dessa forma, muitos biomateriais valiosos podem ser extraídos de simples larvas, as quais têm um bom valor de mercado. Ou seja, a ideia parece não ser ruim, mas há um porém. As pessoas realmente não gostam de larvas. Quando as pessoas pensam em larvas, a primeira coisa que vem à cabeça é que elas são nojentas e que podem fazer mal. Para que os insetos realmente participem do processo de reciclagem, algo precisa ser feito sobre essa atitude. Além disso, esses mesmos insetos podem ser úteis para dar um fim aos excrementos. Sim, realmente temos um problema no mundo associado a esse tipo de resíduo. Até 2030 serão acumulados 3,7 bilhões de toneladas de excrementos por ano, e isso considerando apenas as fezes produzidas pelos animais de fazenda. A maior parte dessas fezes pode ser usada como fertilizante para as plantações. No entanto, nem todas as regiões são adequadas para isso. Tomemos, por exemplo, a Holanda ou o norte da Itália, onde há muito gado e pouca terra cultivável. Uma alternativa seria transportar o esterco para áreas onde ele é necessário. Mas o transporte é sempre um grande gasto e nem todo mundo está disposto a investir em um negócio que consiste em transportar fezes. Mas é possível simplesmente alimentar insetos com fezes. Na natureza, muitas moscas se alimentam de estrume. Ele contém a quantidade certa de nutrientes e umidade e é um ambiente ideal para o cultivo de larvas. E após o consumo do esterco pelas moscas, os insetos podem ser utilizados como ração animal. É um ciclo com a participação das fezes. Existem, é claro, formas mais conhecidas de ajuda proporcionada por insetos. As moscas e larvas, por exemplo, ajudam a polícia a resolver até 60 assassinatos por ano. Se você já assistiu bastante séries de detetive, provavelmente entende como isso funciona. A polícia precisa saber quando a vítima morreu para criar o roteiro exato de seus últimos movimentos, contatos e assim por diante. Isso ajuda a identificar os suspeitos. Mas quanto mais tempo passa desde o momento da morte, mais difícil é determinar suas circunstâncias e datas exatas. E é aqui que os insetos podem ajudar. Os entomologistas, ou seja, os cientistas especializados em insetos, podem determinar a hora da morte porque o corpo ao se decompor atrai moscas. Espero que você não esteja comendo agora, mas se estiver, sinto muito. Eu já precisava ter avisado lá na parte do estrume. As moscas põem ovos nos cadáveres dos quais eclodem as larvas. Ao observar a vida dos insetos no corpo e no ambiente ao redor, os entomologistas podem estabelecer a hora precisa da morte.
Bem, depois disso tudo depende do trabalho da polícia, da coleta de provas e de outras ações semelhantes. Elas não incluem insetos. Pelo menos não por enquanto. Para que mais os insetos podem ser úteis? Curiosamente, para o controle de ervas daninhas. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, usar pequenos insetos para controlar ervas daninhas invasoras realmente funciona. Alguns anos atrás, os cientistas usaram vespas das galhas e alguns outros insetos para ver como eles acabariam com uma erva daninha chamada cana do reino. Ela cresce ao longo do Rio Grande, no Texas. Vale mencionar que esta é uma das plantas terrestres de crescimento mais rápido do mundo, que, além de tudo, não é comida por ninguém. Os animais nem mesmo se aninham em matagais de cana do reino e ela ocupa o lugar de plantas mais úteis. Além disso, a erva daninha aumenta a população de carrapatos que causam febre no gado. Enfim, é uma típica espécie invasora que precisa ser combatida. Para acelerar a destruição dessas ervas daninhas, os cientistas combinaram a poda mecânica da cana com a liberação de insetos. Ou seja, as pessoas tanto cortaram a cana do reino quanto permitiram que os insetos o fizessem. Isso deu às espécies de plantas locais uma vantagem inicial para crescer e começar a expulsar a invasora. E esta é uma opção muito boa, porque a cana do reino é resistente até mesmo às queimadas. Ela queima bem, mas depois se recupera rapidamente. Portanto, a ajuda dos insetos é muito importante. E temos também as minhocas. Obviamente, elas não têm nada a ver com a cana do reino. As minhocas pensam globalmente porque são capazes de salvar o planeta evitando enchentes e secas. Quer dizer, é pouco provável que a maioria das minhocas entenda isso. Mas siga essa linha de raciocínio. As inundações e as secas são provocadas por ciclos de clima seco e chuvas de monções, que muitos dizem que são causados pelo aquecimento global. Uma minhoca média pesa menos de 14 gramas, mas ela é capaz de processar uma boa quantidade de solo. Quando as minhocas cavam túneis, o solo absorve mais água, o que significa que milhões de minhocas podem transformar a terra em uma enorme esponja. Essa esponja pode absorver água durante as inundações e retê-la durante os períodos de seca. Agora é com os agricultores. Eles podem dar uma grande contribuição para a mitigação das mudanças climáticas. Quando os campos não são arados, o solo é naturalmente melhorado por túneis de minhocas. Basta não perturbá-las. Bem, e levar as minhocas para lugares onde por algum motivo elas não existem. Especialistas alertaram em 2014 que a Grã-Bretanha teria que importar milhões de minhocas para ajudar a reconstruir as terras devastadas pelas enchentes. As minhocas que viviam no solo foram mortas pela força da água. Ela simplesmente removeu todo o ar do solo e as minhocas morreram sufocadas. São necessárias pelo menos 24 mil minhocas para restaurar o equilíbrio de minhocas em 4 mil metros quadrados de solo. E isso não custa menos de $2.400. Sim, as minhocas são muito caras. Lembre-se disso toda vez que vir essas coisinhas saindo do chão durante a chuva. E estava pensando, se existem seres vivos que são capazes de salvar a Terra dos efeitos do aquecimento global simplesmente fazendo suas tarefas diárias, então talvez eles possam fazer algo com o plástico? Indiretamente, sabe? Sim, o plástico é uma coisa que as pessoas criaram e os insetos não devem fazer nada com ele. Mas acontece que eles realmente são capazes. Esta é a traça da cera, uma borboleta que é considerada uma praga para as abelhas do mel. Foi justamente por causa das abelhas que começou a descoberta das propriedades únicas da traça da cera. A bióloga evolutiva Federica Bertocchini estava limpando as colmeias em seu quintal quando tirou algumas lagartas de traça da cera e a jogou em um velho saco plástico. No entanto, quando a mulher olhou dentro da sacola novamente uma hora depois, ela notou pequenos buracos nela. Ela soube imediatamente o que estava acontecendo. Esse comportamento pode parecer estranho se você não conhece o cardápio e a química dessa lagarta. As lagartas da traça da cera se alimentam da cera das colmeias. Assim como o plástico, a cera é um polímero formado por uma longa cadeia de átomos de carbono ligados entre si. Ou seja, tanto a cera quanto o polietileno possuem a mesma base de carbono. Ao que tudo indica, as lagartas simplesmente desenvolveram uma molécula que quebra a cera e essa molécula também pode funcionar com o plástico. Ou seja, do ponto de vista da evolução, a traça da cera não planejava salvar o planeta. Tudo aconteceu por acaso. Mas quando os cientistas realizaram experimentos em laboratório, os resultados foram impressionantes. Cada lagarta faz em média 2,2 buracos por hora. Durante a noite, 100 lagartas destruíram 92 mg de uma sacola plástica. Nessa velocidade, as mesmas 100 lagartas levariam cerca de um mês para destruir completamente uma sacola plástica média de 5,5 gramas. Mas o mais interessante é que as lagartas são capazes de corroer o plástico mesmo quando estão mortas. Para descobrir isso, os cientistas aplicaram no plástico uma mistura líquida de lagartas mortas recentemente. A mistura o corroeu do mesmo jeito. Resumindo, esta é uma descoberta realmente útil que pode ajudar a combater a poluição por plásticos. Porque até o momento os cientistas simplesmente sugerem que a humanidade produza menos plástico e isso não funciona muito. E pelo visto a natureza percebeu que não vale a pena confiar nas pessoas quando se trata disso.
Os seres vivos ao redor do mundo estão evoluindo para devorar plástico. Um estudo recente escaneou mais de 200 milhões de genes encontrados em amostras de DNA do meio ambiente. Os cientistas descobriram 30 mil enzimas diferentes que podem decompor 10 tipos diferentes de plástico. E se esses números não lhe dizem nada, vou explicar de outra maneira. Os organismos vivos estão se ajustando às condições que a humanidade cria para eles. O aumento na produção de plástico nos últimos 70 anos, de 2 milhões de toneladas para 380 milhões de toneladas por ano, deu aos micróbios tempo para evoluir para lidar com o plástico, dizem os pesquisadores. Obviamente, isso não significa que agora as pessoas podem ficar de braços cruzados e esperar que diferentes micro-organismos façam todo o trabalho. Mas é bem possível usar os resultados desse micro-trabalho para aprender a decompor o plástico. É pouco provável que os micróbios fiquem chateados se os ajudarmos com isso. Até mais!